Boa tarde, eu sou Jucá, professor Valdemir Jucá, professor de Física do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, fazendo a diferença de casa. O meu boa tarde especial aos alunos do terceiro ano tarde do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon. Bem, meus amigos, no nosso encontro passado, nós introduzimos um conceito novo, chamado de associação de resistores. Qual era a ideia? Em alguns procedimentos, eu poderia precisar de um determinado resistor e que, numa eventualidade, eu pudesse não ter. Ora, dependendo da minha habilidade e dos resistores que eu dispusesse, eu poderia combiná-los para obter aquele que eu estou precisando e não tenho. Então, a ideia de uma associação de resistores é justamente obter um determinado valor de resistência que você não dispõe no momento. Esses resistores, nosso conteúdo da aula passada, eles podem ser associados em série, em paralelo e numa associação mista. É um assunto interessante, é até gostoso de se estudar, tem muitas colocações do nosso dia a dia. É um assunto bastante interessante quando nós retornarmos nossas aulas presenciais. Pois bem, então no nosso encontro passado, nós discutimos a associação de resistores. Nesse encontro, nós vamos discutir uma grandeza não menos importante, chamada de potência elétrica. Essa potência elétrica, que vai medir a eficiência de um aparelho, ela está presente no nosso dia a dia. Comece logo pensando da seguinte forma: quanto maior a potência de um aparelho, mais eficiente é esse aparelho. Então, se você vai comprar um aparelho e não está tendo nenhum problema de finanças, se você puder escolher, escolha o de maior potência. Isso porque esse de maior potência, com toda certeza, vai ser bem mais eficiente. Mas como nós veremos no decorrer da nossa aula, o fato dele ter uma maior potência e por ser mais eficiente, isso vai fazer com que ele desprenda mais energia. Você pode pensar num carro 1.0 e um carro 2.0. Ora, o carro 2.0 nós não vamos discutir, ele é melhor em todos os aspectos. Em todos os aspectos, um carro 2.0 é melhor do que 1.0. Ele tem um maior torque, ele tem um maior arranque, ele tem mais espaço, tem mais conforto, tem mais estabilidade, tem o melhor acabamento, ele ganha em todos os itens. Vai perder em dois. Primeiro, no preço, no momento de adquirir. E segundo, quando durante o seu uso, o consumo de energia, que no caso é a gasolina, vai ser bem maior do que no outro. Mas isso só reforça o pensamento mostrado anteriormente. Quanto maior a potência, melhor o aparelho, mas em compensação ele vai consumir mais energia. Potência elétrica. Você já deve ter comprado lâmpadas para a sua casa, ou ao menos já deve ter trocado uma lâmpada queimada. Para isso, duas coisas foram observadas: a tensão da rede local, que pode ser 110 volts ou 220 volts, e a potência nominal da lâmpada. Podemos dizer que a potência está ligada ao brilho da lâmpada e à energia que está sendo transformada
em cada unidade de tempo. Assim, quando utilizada nas condições especificadas pelo fabricante da lâmpada, uma lâmpada de 100 watts brilha mais e também consome mais energia que uma lâmpada de 50 watts. Em meio a esse exemplo, podemos dizer que a potência é uma grandeza física que mede a energia que está sendo transformada na unidade de tempo, ou seja, mede o trabalho realizado por uma determinada máquina na unidade de tempo. Você não pode confundir os termos volt e watt. Volt mede a DDP, a tensão, a diferença de potencial, e o watt mede a potência. Uma outra curiosidade ainda em relação a isso, é muito comum ainda no dia de hoje, nós encontrarmos alguém indo a uma mercearia, a um supermercado, e fazer o seguinte pedido: me dê uma lâmpada de 100 velas, me dê uma lâmpada de 60 velas. Eu não gostaria que o meu aluno usasse essa expressão. Eu gostaria que ele dissesse: me dê uma lâmpada de 100 watts, me dê uma lâmpada de 60 watts. Então, o que vulgarmente nós chamamos de vela, tecnicamente e de uma forma correta, deve ser chamada de watt. Corre o risco de você chegar na mercearia e pedir uma lâmpada de 100 watts e o cidadão da venda dizer que não tem uma de 100 watts, mas se quiser uma de 100 velas ele consegue. Saiba você que essa é a maneira correta. Então, a potência é definida como sendo o trabalho sobre o tempo, ou mesmo a energia sobre o tempo. Então, potência é o trabalho sobre o tempo, é a energia sobre o tempo. Potência em dispositivos elétricos. Podemos dizer que a função básica de uma máquina, elétrica ou não, é transformar energia. Tudo gira em torno da energia, pessoal. Na eletricidade, os dispositivos elétricos estão constantemente transformando energia. O gerador de eletricidade transforma energia não elétrica, qualquer forma, não elétrica em energia elétrica. O resistor transforma energia elétrica em calor e assim vai. Então, a todo momento, nós estamos tendo uma transformação de energia. Para transportar uma carga elétrica entre dois pontos, cuja diferença de potencial é U, o trabalho realizado pela força elétrica é... Aí você tem essa letrinha esquisita, é uma letra grega, é a letra tau. Tau, é o tau minúsculo. Então, esse é o trabalho. Então, veja. Então, o trabalho é Q vezes U. Como a potência é o trabalho sobre o tempo e o trabalho é Q vezes U, vai ficar Q vezes U sobre o tempo. Mas procure lembrar, não deveria haver a necessidade, mas eu fiz questão de repetir lá a definição. Vimos que a intensidade da corrente elétrica que atravessa uma secção de um fio é dada por Q sobre ΔT, ou seja, a carga sobre o tempo. Substituindo I, que é a corrente elétrica, no lugar do quociente Q sobre ΔT, a nova configuração da equação é P igual a U vezes I. Então, a potência dissipada, esse é o termo inerente à grandeza potência. A potência dissipada por um elemento é exatamente a DDP, a que ele está submetido, vezes a corrente que o percorre. Se você pegar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico da sua casa, o fabricante ele tem que indicar qual é a DDP que ele deve ser ligado, ou seja, quantos volts
ele deve ser submetido e qual a potência que ele vai dissipar. Por exemplo, a lâmpada da sua sala tem uma DDP de 220 volts e uma potência de 100 watts. O seu aparelho de som tem uma DDP de 220 volts e uma potência de 600 watts. O seu chuveiro elétrico, ele tem uma DDP de 220 volts e uma potência de 4.000 watts. Então, os aparelhos elétricos e eletrônicos, eles trazem a referência às características do aparelho. Isso se prendendo aqui a DDP, o número de volts que ele deve ser ligado, e a potência que ele vai dissipar. Então, veja, P é igual a U vezes I. Esse P é a potência, que é dada em watt, I é a corrente elétrica, que é dada em amperes, e U é a tensão, que é dada em volt. Aí eu coloquei um exemplo e lá na frente vai ter mais. Veja, qual a corrente que passa em uma lâmpada de 60 watts em uma cidade onde a tensão da rede elétrica é de 220 volts? Não é obrigado, pessoal, que isso seja inteiro não, tá? Mas veja que eu estou lhe dando a potência, estou lhe dando a diferença de potencial e quero saber a corrente elétrica. Esse exemplo é um exemplo bem simples e que tem por finalidade a memorização dessa expressão. Gostaria agora de lhe chamar a atenção para o seguinte fato. Quando se fala em potência e o aluno lembra da situação, ele diz logo, P é igual a U vezes I, que é correto. P é igual a U vezes I, acabamos de ver. Mas nós temos de 3 aulas anteriores a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, se nós pegarmos essa primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, e fizermos substituições na potência, que é P igual a U vezes I, nós passamos a ter duas novas expressões para a potência. A potência, como é U vezes I, ela é também RI ao quadrado. Ora, esse R é a resistência e o I a corrente elétrica. A potência, que é U vezes I, que é também RI ao quadrado, é também U ao quadrado sobre R. Esse U é a DDP, a diferença de potencial, é a tensão, e esse R é a resistência. Não quis colocar o enunciado do exemplo, mas aí está sendo uma referência àquela questão anterior que você fez no slide anterior. Então, utilizando do exemplo anterior, aquele da lâmpada de 60 watts, que está ligada a uma DDP de 220 volts, aí eu lhe cobro qual a resistência do filamento interno da lâmpada. Aquele fiozinho que fica ali dentro da lâmpada, quando ela queima, que a gente sacode assim, ele fica balançando dentro. Aquilo é o filamento da lâmpada, tá certo? Então, eu estou lhe dando a tensão, que é 220 volts, estou lhe dando a potência, que é de 60 watts, e estou lhe cobrando quanto vale a resistência. Então, veja, portanto, que nós temos três equações para a potência. Professor, e qual delas nós vamos usar? Eu lhe garanto que essas 3 expressões são idênticas. Então, se você trabalhar corretamente, tanto faz você usar uma quanto a outra. Claro,
Dependendo da sua escolha, isso vai determinar se você vai trabalhar mais ou menos. Mas são expressões simples, curtas, que normalmente não nos dão trabalho. 110 volts e 220 volts. Não há diferença técnica entre as duas tensões. Não há. O desempenho de aparelhos iguais que trabalham a tensão elétrica diferente é exatamente o mesmo. A quantidade de energia consumida por um aparelho que funciona a 110 é igual a de um aparelho que funciona a 220. O consumo da energia não depende da tensão, mas sim da potência e do tempo de uso do equipamento. O produto da tensão pela corrente elétrica define a potência do equipamento e não o consumo. Em relação a esses dois valores, muitos se perguntam a diferença entre um e outro. Já nessa nota aí eu estou esclarecendo que eles vão funcionar normalmente, tá certo? Claro. Eu não posso indiscriminadamente pegar um aparelho de 110 e ligar em 220 de uma maneira direta, que isso aí não vai dar certo. Ele vai queimar, não tem perdão para isso. Mas eu gostaria que você pensasse, aqui já fica até como uma atividade, o porquê de ser 110 em alguns lugares e 220 em outros. O que fez com que fosse diferente a tensão em algumas regiões? Por exemplo, na região sudeste, todo mundo lá é 110, na região sul é 110, mas aqui no nosso nordeste, a nossa tensão é de 220 volts. E como de praxe, ao final de cada aula eu coloco alguns exercícios. Tenho me policiado para colocar uma quantidade que seja pequena, porque eu sei que vocês têm muito conteúdo para estudar, muitas questões para entregar. Então, a quantidade é pequena para que você fique mais à vontade, para que você realmente faça. Então, aqui eu estou colocando, na realidade, 6 questões de potência. Tem momentos que eu peço a potência, tem momentos que eu peço a resistência, tem momentos que eu peço a corrente. São questões normalmente simples, aplicação direta da equação, e que você vai fazer bem bonitinho para entregar na nossa volta, tá certo? E como sempre eu lhe chamo a atenção, eu vou ficar disponível online até o último minuto da nossa aula. Professor, a questão tal eu não entendi. Professor, no meu celular, no meu computador ficou meio borrada, a tela não deu para ver que palavra era aquela na questão tal. Professor, tal questão eu fiz assim. O senhor está correto? Posso continuar do jeito que está? Então eu vou estar à sua disposição, tá certo? Então, fiquem à vontade com suas questões, faça da maneira que for mais conveniente para vocês, contanto que faça. E no momento só me resta agradecer a vocês por terem dispensado esse tempo todo ouvindo o professor Jucá. Então, para vocês, muito obrigado. Palmas para vocês, que é muito merecido e vocês realmente merecem. Uma boa tarde e fiquem com Deus.